Fala torcedor rubro-negro. Hoje a notícia é daquelas que fazem a gente parar tudo e prestar atenção porque o que está circulando nos bastidores pode mudar para sempre a história do Flamengo. Estamos falando de uma oferta bilionária que teria chegado ao clube diretamente do dono do Chelsea, um dos homens mais poderosos do futebol mundial e que agora estaria de olho no Mengão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu vou te contar todos os detalhes dessa negociação que promete estremecer o futebol brasileiro e colocar o Flamengo em um patamar nunca antes visto. Nos últimos anos, o Flamengo deixou de ser apenas um gigante do futebol brasileiro para se transformar em uma marca reconhecida globalmente. As conquistas recentes, a força da torcida, a presença de craques internacionais e a enorme audiência que o clube gera atraíram os olhares de investidores ao redor do mundo. E agora, segundo fontes de bastidores, o interesse partiu diretamente do atual dono do Chelsea, Todd Boehly, bilionário americano que desde que assumiu o clube inglês vem apostando pesado no mercado de futebol e esportes em geral. O que chama atenção é que Boehly estaria disposto a colocar no Flamengo um investimento bilionário, algo na casa de 1 a 1,5 bilhão de reais, em um modelo de cooperação que poderia envolver patrocínio master, naming rights, intercâmbio de jogadores e até mesmo participação em projetos de expansão global. Essa movimentação não seria apenas uma jogada de marketing, mas sim uma estratégia do grupo do Chelsea de ampliar sua presença em mercados emergentes, e o Brasil, com a paixão pelo futebol e com a grandiosidade do Flamengo, se torna o alvo perfeito. Dentro da diretoria rubro-negra, a informação caiu como uma bomba. O clube já vem estudando propostas de investidores internacionais e tem debatido sobre o futuro modelo de gestão, inclusive com a possibilidade de se tornar uma SAF em algum momento. E mesmo que essa mudança ainda seja discutida com cautela, um aporte bilionário como o que está sendo ventilado não pode ser ignorado. Até porque, com esse dinheiro, o Flamengo poderia não apenas contratar grandes jogadores, mas também erguer o tão sonhado estádio próprio, fortalecer ainda mais as categorias de base e se consolidar como um dos clubes mais poderosos do mundo. Mas como funcionaria essa proposta? A princípio, o interesse do dono do Chelsea estaria em firmar um contrato de longo prazo, usando o Flamengo como plataforma de expansão para marcas associadas ao grupo que ele lidera. Isso incluiria desde campanhas de mídia até produtos licenciados, passando por colaborações entre Flamengo e Chelsea em diferentes projetos esportivos. Há quem diga que uma das ideias discutidas seria até a realização de amistosos anuais entre os dois clubes, criando uma espécie de ponte internacional que aumentaria ainda mais a visibilidade do Mengão na Europa e nos Estados Unidos. A repercussão desse interesse já é enorme, tanto no Brasil quanto fora dele. A imprensa europeia destacou que, ao mirar o Flamengo, o dono do Chelsea reconhece a força e o potencial do futebol brasileiro, que sempre foi exportador de talentos mas que agora começa a ganhar espaço também como potência de mercado. Para os torcedores rubro-negros, a possibilidade de contar com um parceiro desse calibre gera enorme expectativa. Afinal, estamos falando de um investimento que poderia rivalizar com o que alguns gigantes europeus recebem. Por outro lado, existem também as preocupações. Muitos se perguntam até que ponto um contrato com um bilionário estrangeiro poderia interferir na identidade do Flamengo. Haveria risco de o clube perder autonomia em suas decisões? O dono do Chelsea teria voz em contratações e gestão? Esses são pontos que precisam ser debatidos com cautela, porque o Flamengo é muito mais do que um time de futebol, é uma paixão nacional e uma instituição que carrega valores históricos. A diretoria terá que equilibrar a necessidade de crescimento global com a preservação da essência rubro-negra. Outro detalhe importante é a relação com os patrocinadores atuais. O Flamengo já possui acordos significativos, como o do BRB e outros parceiros comerciais. Uma entrada bilionária do dono do Chelsea poderia exigir exclusividade em algumas áreas e isso geraria a necessidade de renegociar contratos. Tudo isso precisa ser colocado na balança antes de tomar qualquer decisão. Torcedor rubro-negro, é impossível não imaginar os cenários que se abrem caso essa negociação realmente avance. Com recursos bilionários, o Flamengo poderia montar um elenco ainda mais estrelado, trazendo nomes que hoje parecem inalcançáveis. Além disso, poderia se tornar referência em estrutura esportiva no continente, com CTS de ponta, estádio próprio moderno e projetos sociais ainda mais abrangentes. Estamos diante de uma oportunidade histórica, mas também de um grande desafio. O Flamengo precisa decidir se está pronto para dar esse salto internacional e se essa parceria com o dono do Chelsea é realmente o melhor caminho para isso. O que está em jogo não é apenas dinheiro, mas a posição do clube no cenário mundial nos próximos anos. No próximo trecho eu vou detalhar ainda mais os bastidores dessa negociação,
mostrar como o dono do Chelsea enxerga o Flamengo dentro do seu projeto global e o que a diretoria rubro-negra pensa sobre isso. Então fica comigo até o fim, porque o que vem por aí é simplesmente impressionante. No primeiro momento, quando a proposta foi ventilada, muitos acharam que se tratava apenas de um rumor de mercado, algo sem tanta consistência. Porém, fontes ligadas à diretoria rubro-negra confirmam que houve sim uma sondagem concreta e que o interesse de Todd Boehly, dono do Chelsea, é real. Ele enxerga o Flamengo não apenas como um clube para investir, mas como a porta de entrada definitiva para o grupo que ele lidera no mercado sul-americano. Diferente de outros bilionários que já tentaram apenas comprar clubes menores no Brasil, a estratégia aqui é clara: associar a marca do Chelsea, que é um gigante europeu, ao Flamengo, que é o maior clube da América do Sul em termos de torcida e relevância. Essa ideia de cooperação global faz parte de um movimento que já existe no futebol. O City Group, que administra o Manchester City, controla vários clubes espalhados pelo mundo, desde a Inglaterra até Estados Unidos, Espanha, Austrália e até mesmo Uruguai. O dono do Chelsea parece querer seguir um caminho parecido, mas em vez de construir do zero, ele estaria disposto a investir pesado em um clube que já é gigante e que só precisa de alavancagem financeira e internacionalização para se tornar ainda maior. Dentro do Flamengo, esse tipo de proposta divide opiniões. Uma ala da diretoria acredita que pode ser a chance de ouro de transformar o clube em uma verdadeira potência global. O raciocínio é simples: com dinheiro bilionário entrando em caixa, o Flamengo teria condições de montar elencos comparáveis aos melhores da Europa, segurar suas principais estrelas por mais tempo e até mesmo competir em pé de igualdade em torneios intercontinentais. Imagine o Flamengo trazendo de volta jogadores como Vinícius Júnior no auge da carreira ou disputando contratações contra clubes como Real Madrid e PSG. Parece um sonho distante, mas com aporte de bilhões, poderia se tornar realidade. Por outro lado, há dirigentes que defendem cautela. O medo é que um contrato desse porte acabe amarrando o clube a compromissos que interfiram em sua autonomia. O Flamengo sempre se orgulhou de ser independente e controlado por seus associados. Se abrir a porta para um investidor desse calibre, seria preciso estabelecer limites muito claros. A torcida, apaixonada e exigente, também já começa a debater esse tema. Muitos se empolgam com a ideia de ver o Mengão brigando de igual para igual com os gigantes da Europa. Outros temem que o clube perca sua identidade, se torne apenas uma peça em um tabuleiro global controlado por um bilionário estrangeiro. Além da questão esportiva, o impacto no marketing seria gigantesco. O Flamengo já é líder de audiência no Brasil e um dos clubes mais engajados do mundo nas redes sociais. Imagine o que aconteceria se esse alcance fosse ampliado com investimentos bilionários em campanhas internacionais, produtos licenciados e colaborações globais. O Flamengo poderia lançar camisas especiais em parceria com o Chelsea, realizar turnês conjuntas pela Ásia e pelos Estados Unidos e até mesmo ter academias de futebol espalhadas pelo mundo com a marca rubro-negra. Seria um salto que colocaria o Mengão definitivamente na prateleira mais alta do futebol mundial. Outro ponto fundamental é o estádio próprio. A diretoria do Flamengo já deixou claro que esse é um dos maiores sonhos da nação. A construção de uma arena moderna, com capacidade para 60 ou 70 mil pessoas, está nos planos há anos, mas sempre esbarrou em questões financeiras e burocráticas. Com o aporte bilionário do dono do Chelsea, esse projeto poderia sair do papel rapidamente. E não estamos falando apenas de um estádio, mas de um complexo multiuso, que geraria receita não apenas com jogos, mas também com shows, eventos e até experiências de entretenimento ligadas ao universo do futebol. Mas não para por aí. A entrada de um parceiro internacional desse porte também poderia impulsionar as categorias de base do Flamengo. O clube já é um celeiro de craques, mas imagine o potencial de formar talentos com investimento em tecnologia de ponta, centros de treinamento modernos e intercâmbio constante com clubes da Europa. Isso poderia transformar o Flamengo em uma máquina de revelar jogadores para o mundo, mas com a capacidade de mantê-los por mais tempo, aproveitando o talento dentro de campo antes de vender por cifras astronômicas. Na Europa, a repercussão também é enorme. A imprensa inglesa destacou que Todd Boehly está disposto a expandir o projeto do Chelsea para além da Inglaterra e que o Brasil seria um passo ousado e estratégico. Alguns jornalistas europeus afirmam que essa seria uma forma de competir diretamente com o City Group e até mesmo com o PSG, que já tem vínculos fortes no cenário internacional. Ou seja, o Flamengo entraria em um jogo de gigantes, sendo tratado como peça central em uma disputa global de poder e influência no futebol. É claro que ainda existem muitos obstáculos. Para fechar um acordo dessa magnitude, o Flamengo teria que consultar seus conselheiros,
debater o tema com os associados e analisar juridicamente todos os detalhes. Além disso, seria preciso ver como ficaria a relação com patrocinadores atuais, como o BRB. Uma entrada bilionária poderia até forçar uma ruptura de contratos já assinados, o que traria consequências financeiras e legais. Nada disso é simples, mas o tamanho da oportunidade faz com que a discussão esteja muito viva nos bastidores. Torcedor rubro-negro, não dá para negar. O simples fato de o Flamengo ser alvo desse tipo de interesse já mostra o quanto o clube cresceu nos últimos anos. Estamos falando de um dos maiores bilionários do esporte mundial, dono de um clube da Premier League, que enxerga no Flamengo uma chance única de crescimento. Isso mostra que o Mengão já está em outro patamar, não apenas dentro do Brasil, mas no cenário global. E você, o que acha de tudo isso? O Flamengo deve aceitar esse tipo de investimento bilionário vindo do dono do Chelsea? Seria o passo definitivo para se tornar uma potência mundial ou é melhor manter a independência e crescer de forma mais cautelosa? Deixe sua opinião, porque esse debate vai pegar fogo e cada detalhe novo que surgir pode mudar completamente os rumos do nosso Mengão. Esse foi mais um vídeo especial para você, torcedor rubro-negro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. A qualquer momento podem surgir novas informações sobre essa negociação bilionária e você vai ficar sabendo de tudo aqui com a gente.